Olá, pessoal! Daremos início à aula sobre a estrutura da Terra. Aqui trabalharemos um pouco o formato que a Terra possui e os movimentos existentes tanto no interior quanto na crosta da Terra. Vamos lá? Esta, então, é a estrutura básica da Terra. A Terra é composta por três grandes camadas. A primeira é a crosta, que é a camada superficial da Terra, onde nós estamos. Segundo, o manto, representa toda essa porção aqui. E o núcleo, que é o miolinho da Terra. Vamos trabalhar cada uma das estruturas no próximo slide. A crosta terrestre é a camada superficial da Terra, também chamada de litosfera. Ela pode ser uma crosta terrestre ou uma crosta oceânica. Terrestre quando estrutura continentes e oceânica quando estrutura oceanos. É onde nós estamos presentes. É uma camada extremamente fina de rochas, formada aí por aproximadamente 30 a 80 quilômetros quando é continental e de 5 a 10 quilômetros quando é oceânica. O manto é a camada interna da Terra formada por rochas e minerais derretidos, que estão no estado líquido pastoso, sob altas temperaturas. Esse material líquido pastoso é chamado de magma. Lembrando, são rochas derretidas. Pode chegar a aproximadamente 3.000 graus Celsius e tem uma espessura de 2.900 quilômetros. O núcleo é a camada interna central da Terra, que é formado por minerais pesados derretidos. Minerais esses como o ferro e o níquel. Então, o núcleo da Terra também pode ser chamado de NIF. É classificado em núcleo externo, que é a camada que faz contato com o manto, com aproximadamente 5.000 graus Celsius, formado de ferro líquido, e o núcleo interno, que é o miolinho do miolinho da Terra, que tem uma temperatura aproximada de 6.000 graus Celsius, formado então de níquel e ferro. É ali que é o NIF. Daqui em diante, nós iniciaremos o estudo da tectonia das placas, ou seja, trabalharemos as placas tectônicas e os seus movimentos. As elevadas temperaturas do interior da Terra influenciam na transformação do relevo continental e marinho, através do vulcanismo e do tectonismo, que atuam na crosta e transformam suas estruturas. Então, as elevadas temperaturas do manto da Terra influenciam na forma como a crosta se comporta. O manto, então, é um agente formador da crosta terrestre. A crosta não é uma camada rochosa única. Por conta das altas temperaturas, a crosta da Terra é toda quebrada, toda fragmentada em várias partes, tanto no continente quanto no fundo dos oceanos. Cada um desses pedaços da crosta recebe o nome de placas tectônicas. Então cada pedaço da crosta recebe o nome de placas tectônicas. É como se fossem grandes blocos de rocha que estão boiando sob o manto da Terra. Esses blocos estão em constante e lenta movimentação, separando-se ou aproximando-se uma das outras, centímetros por ano, por causa dos movimentos do manto da Terra. Então, as placas tectônicas estão em constante movimentação, mesmo que seja de forma lenta, quase que imperceptível. Existem várias formas como essas placas tectônicas se movimentam sob o manto da Terra. Então aqui nós temos o mapa das placas tectônicas da Terra. Como vocês podem ver, as placas tectônicas estão divididas por linhas coloridas, ou em azul ou em vermelho. As linhas em vermelho são placas convergentes e as linhas em azul são placas divergentes. Bem, vamos dar destaque aqui à placa africana e a placa sul-americana. O encontro dessas placas é marcado por uma linha aqui em azul. Se vocês observarem, as setas que dão direção a essas placas são opostas, ou seja, a placa africana está indo nessa direção e a placa sul-americana nessa direção. Elas estão em sentidos opostos.
sendo então placas divergentes. Já o encontro entre a placa sul-americana, vamos apagar aqui, entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, aqui ó, sul-americana e a de Nazca, nós temos as setas vindo de encontro, elas estão se chocando. Então, essas placas, a sul-americana e a de Nazca, são placas convergentes. Já aqui na placa norte-americana com a placa do Pacífico, nós temos um encontro de placas diferentes. Aqui, ó. Essas placas estão deslizando de forma horizontal uma em relação à outra. Aqui, onde fica a Califórnia, nos Estados Unidos, nós temos a falha de San Andreas, que é uma das marcas deste encontro de placas de deslizamento. Como vocês podem ver, existem basicamente 3 tipos de encontros de placas tectônicas. Existem as placas chamadas de limites transformantes, as placas chamadas de limites divergentes e os encontros de placas chamados de limites convergentes. No limite transformante, nós temos placas que estão deslizando de forma horizontal uma em relação à outra. Nas placas divergentes, nós temos placas movimentando-se em sentidos opostos. E nos limites convergentes, nós temos placas se movendo no mesmo sentido, placas se movendo para o choque. Quando isso acontece, uma das placas é levada ao manto da Terra e outra placa é erguida, formando grandes cordilheiras. Esse encontro de placas vai variar se é um encontro de placas marítimas ou um encontro de placas continentais, ou uma marítima e uma continental. Quando esse limite convergente ocorre entre 2 placas continentais, ou então quando ocorre entre uma placa continental e uma placa marítima, como está aqui no nosso exemplo, nós temos a formação em continente de uma cordilheira, que é uma grande linha de montanhas, um grande conjunto de montanhas. Quando esse encontro ocorre entre placas marítimas, nós temos o aparecimento de ilhas vulcânicas ou de cordilheiras isoladas no oceano. Nos limites divergentes, quando essa situação acontece, nós temos a quebra de áreas continentais ou o afastamento de continentes, como é o caso da América e da África, que estão se afastando, porque entre esses 2 continentes há um limite divergente. Um dia esses 2 continentes estiveram unidos, estiveram grudados como um só, houve a incidência aqui de magma de forma oposta, como nós veremos na próxima imagem, e os 2 continentes se separaram e continuam se separando. No espaço aqui aberto, o oceano, as águas do mar invadiram e formaram um novo oceano, no nosso caso o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ainda está em processo de formação e ampliação. Todos os anos o Oceano Atlântico fica um pouquinho maior e nós ficamos um pouquinho mais distantes do continente africano. As placas tectônicas se movem graças aos movimentos que acontecem no manto da Terra. Então, o manto que está perto do núcleo é um manto que está quente. Então, se ele está mais quente, ele vai ficar mais leve e vai se aproximar da crosta. Próximo à crosta, ele vai diminuir um pouco a sua temperatura e vai ficar mais pesado e vai voltar à proximidade com o núcleo. O interessante é que dentro do manto da Terra formam-se células
de convecção do manto. E essas células imprimem direções ao manto. Então, quando nós temos células nessa situação aqui, ó, olha as setinhas, ó, elas estão se afastando. Consequentemente, a crosta também estará se afastando. Nessa situação aqui, ó, o fluxo do magma no manto está se encontrando. Então, nós temos placas aqui que são convergentes. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos a formação de uma cordilheira. Tudo bem? Então, são esses os movimentos que fazem com que as placas tectônicas se movam na superfície da Terra. Aqui nós temos a teoria da deriva continental. Então, como vocês podem ver, há 225 milhões de anos atrás, isso levando em conta o tempo geológico, ok? Nós tínhamos no planeta um grande continente chamado de Pangeia. Era um continente único. 25 milhões de anos depois, aproximadamente 200 milhões de anos atrás, a Pangeia se quebra em dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. 135 milhões de anos atrás, há de fato a separação da Laurásia e da Gondwana, e a Gondwana também se quebra em três. Forma-se aqui esse bloco, que hoje é a Índia, e esse bloco, que hoje é a Antártica e a Austrália. No período Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, que marca também a extinção dos dinossauros, o início do Cenozoico, que é a era geológica que nós estamos, nós temos a separação aqui, ó, da América da África. Há uma quebra aqui através de placas de afastamento, ok? Placas de distanciamento. A África se afasta de fato da Antártica e a Índia continua o seu processo de migração aqui para o norte. No período atual, aqui não dá para ver que aqui a câmera cobriu, mas esse pedaço aqui, ó, se desgruda e forma aqui a Austrália. A Antártica se localiza no Polo Sul e esses dois blocos aqui se juntam e formam um continente só, que é o continente americano. E a Índia integra, então, esse bloco do que hoje nós chamamos de Eurásia, ok? E forma aqui uma grande cordilheira, que é a cordilheira do Himalaia, pois a Índia é uma placa que ainda está se movimentando e está entrando embaixo aqui da Eurásia. Então, essa é o processo de formação dos continentes como os conhecemos hoje. Os continentes ainda estão se movendo e isso ainda está em processo de formação. Como resultado das placas tectônicas, nós temos alguns eventos geológicos considerados extremos, e eles são agentes modeladores e transformadores do relevo. Um desses eventos é o vulcanismo. O vulcanismo é o extravasamento de magma do manto para a superfície. Então, nós temos isso de duas formas. Através desta forma que vocês estão vendo aqui nas imagens, que é através do vulcanismo, onde se tem o edifício vulcânico, ó, isso aqui é o edifício vulcânico, é a montanha, vamos assim dizer, e o extravasamento de magma, principalmente na sua cratera, no seu topo. Além disso, também temos o vulcanismo por derramamento. Então, existe uma falha geológica aqui, uma quebra aqui na crosta, e essa quebra permite o extravasamento de magma. Esse magma não forma uma montanha expelindo magma, mas é uma fissura, uma quebra no solo, e essa quebra vai liberando magma
e esse magma vai formando grandes rios de lava. Todo esse material de magma, quando chega à superfície, em algum momento ele esfria e ao esfriar formam rochas. Essas rochas são chamadas de rochas magmáticas vulcânicas. Além disso, também temos os abalos sísmicos, chamados de terremotos. Terremotos são tremores passageiros que ocorrem na superfície terrestre. Esse fenômeno natural pode ser desencadeado por fatores como atividade vulcânica. Então, antes de se ter uma atividade vulcânica, pode-se ter um conjunto de abalos sísmicos, ou então em falhas geológicas, mas ocorrem principalmente no encontro das placas tectônicas, por conta do movimento dessas placas. No local do interior da crosta, lá no fundo da crosta, nós temos o hipocentro, que está aqui. O hipocentro é onde acontece a quebra das rochas, que vão provocar ondas sísmicas, que são as ondas do terremoto. Em superfície, logo acima do hipocentro, nós temos o epicentro, que é aonde acontece de fato o terremoto. Quanto mais raso, ou seja, quanto mais próximo da superfície é o hipocentro, maior é os estragos causados em superfície. Além disso, os terremotos também são medidos a partir de uma escala que revela a sua intensidade. A escala que mede a intensidade dos terremotos é chamada de escala Richter. Então, os sismólogos, que são as pessoas que estudam os terremotos, usam essa escala para representar a energia sísmica liberada nos tremores de terra, ou seja, para representar a intensidade desse tremor de terra. A escala vai de 1 até 9, sendo 1 quase que imperceptível e 9 catastrófico. De 1 a 3,5 mais ou menos, esse tremor quase não é sentido. De 3,5 a 5,4, muitas vezes ele também não é sentido, mas ele pode causar danos. A percepção é muito leve. De 5,5 a 6, já se pode perceber com mais clareza que houve um terremoto e ele pode ocasionar pequenos danos em construções. Entre 6,1 e 6,9 já se pode causar danos graves em regiões com muitas pessoas, principalmente se o hipocentro, ou seja, a profundidade do terremoto, for muito raso. De 7 a 7,9, nós já temos um terremoto de grandes proporções que pode causar danos graves à superfície. A partir de 7 graus, se o terremoto acontecer numa placa uma das placas que se encontram no oceano, já existe a possibilidade de geração de tsunamis. Um terremoto com mais de 8 graus na escala Richter já é um terremoto muito forte e pode causar danos muito grandes à superfície. O terremoto mais forte já registrado na história foi no Chile, com 9,5 graus na escala Richter. Quando nós temos um encontro de placas convergentes no oceano, há o risco de se formar tsunamis. Então, as tsunamis só se formam aonde nós temos encontros de placas convergentes. Para formar a tsunami, precisa-se ter um terremoto em ambiente submarino que seja igual ou acima a 7 graus na escala Richter. Então, este terremoto vai provocar ondas sísmicas que provocará a elevação do mar. Essa elevação, esquece essa onda aqui, esquece. Essa elevação, quando chegar em superfície, vai invadir o continente
em blocos de água, como se fossem grandes ondas, e vai invadir e destruir tudo que encontrar pela frente. Nós temos dois grandes tsunamis nos tempos modernos, um em 2004, a partir de um terremoto gerado na Indonésia, e em 2011, no Japão, a partir de um terremoto de 8,8 graus, que causou grandes impactos no Japão. Este é o Anel de Fogo do Pacífico. Toda essa região que está aqui destacada são áreas de intensa atividade geológica, porque são áreas de encontros de placas tectônicas. Então, nessas regiões nós temos uma grande quantidade de vulcões e um registro diário constante de terremotos de baixa, média e eventualmente de grande intensidade. É a área geológica mais intensa do planeta Terra na atualidade. Bem, e o Brasil? O Brasil é um grande país, é o quinto maior país do mundo em território, porém está no meio da placa sul-americana. Portanto, não apresenta grandes eventos geológicos ou eventos geológicos de grande intensidade. Porém, eles acontecem. Então, como vocês podem ver aqui as notícias, nós temos terremotos no Brasil. Olha essa notícia. No Brasil, ano passado, 2020, nós tivemos 248 tremores de terra. Porém, nenhum deles de forte intensidade. Só em janeiro de 2021 nós tivemos 30. Aqui nessa reportagem nós estamos destacando um terremoto de 4,1 graus em escala Richter registrado no Acre. Ontem, 28/4, hoje nossa aula é dia 29. Ontem, 28/4, nós tivemos um terremoto no Amazonas e em Roraima, também de baixa intensidade. Aqui nós temos uma casa que foi em Minas Gerais, que foi destruída por um terremoto. E aqui embaixo nós temos um vulcão extinto lá no estado de Santa Catarina, em Florianópolis. É um vulcão extinto, ele não tem mais condições de entrar em erupção. Porém, as marcas de quando ele estava em erupção estão aqui. O edifício vulcânico está aqui formado e ele demora muitos milhares de anos, milhões de anos para se desfazer. Então nós temos marcas de atividade geológica no Brasil, porém, devido às atuais condições da placa onde nós estamos, essa atividade é considerada de baixa intensidade. Encerramos assim esta aula e espero que vocês possam fazer proveito dessas informações. Qualquer dúvida, qualquer problema, estou à disposição. Muito obrigado.